Vamos lá, guerreiros! Tudo bem com vocês? Professor Geórgio. E no canal Contexto Policial, se você já viu diversos vídeos nossos, mas não comentou, não se inscreveu no canal, não deu moral, não compartilhou, você está me devendo. Pelo amor de Deus, hein? Dá essa moral. A gente se dedica, ó a garganta, como é que tá ruim. Sabe por quê? Gravando material, ajudando o pessoal, tranquilo? Se você não adquiriu o material ainda, completo, com todas as legislações aí, a gente está trabalhando, né? Olha embaixo aí, ó, como que você pode comprar para estudar para o EAP e outros concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Novidade! Vamos fazer o edital da Polícia Civil, um edital extremamente bacana, saiu agora quentinho. Se você tiver parente, se inscreve aí, a gente vai falar sobre lógica, sobre matemática, sobre diversos outros assuntos, português, direito. Então, assim, material completaço. Conto com vocês e vamos lá trabalhar agora para você passar no concurso. Lembrando que a nossa metodologia é uma legislação, a gente pega ela, destrincha ela todinha. Não dá para ficar só com bisuzinho. Não dá. As provas mudaram, a característica da prova mudou. E aí, se eu ficar com vocês só com partezinha, com bisuzinho, sabe o que vai acontecer? Na hora você não consegue fazer. Então, o que a gente faz? Disponibiliza o material, o resumo, mas pegando todas as partes, e aí a gente vai destrinchando uma a uma até o final. Tranquilo? Então, estudar a legislação. Estudar a legislação. Não é só fazer resuminho, gravar bisuzinho, gravar letrinha, não. Não é isso. Nossa proposta é diferente. Tudo bem? Conto com vocês. Memorando 30.006.2 de 24, pessoas com deficiência, memorando curtinho, mas extremamente importante. Vamos comigo trabalhar esse memorando aí. Olha lá, o que acontece? Qual que é a ideia desse memorando? O memorando foi colocado porque existe uma identificação interessante, existe, né? Identificação interessante, falando sobre o uso do cordão. Deixa eu colocar aqui meu ponteirinho aqui de caneta. O uso do cordão de fita de desenhos de girassóis, isso é um desenho, para identificação de pessoas com deficiências ocultas. Então a ideia é fazer com que o policial militar, numa abordagem, entenda a simbologia da Lei 14.623, né, que alterou a Lei 13.126, que fala sobre a pessoa com deficiência. É deficiência mesmo, a linguagem é essa. Acrescentando o seguinte artigo. Artigo 2º. É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiência oculta. Então, na abordagem, verificou que existe um cordão com fita de desenho de girassóis, você vai saber que essa pessoa tem uma deficiência oculta que às vezes não transparece. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O símbolo de que trata esse caput, né, do artigo é opcional. E sua ausência não prejudica o exercício dos direitos e garantias previstos em lei. Então, vai usar se quiser, mas isso não modifica as características, né, os direitos dessas crianças, dos adolescentes, dos adultos que têm deficiências ocultas. Isso que a gente tem que perceber. Parágrafo 2º. A utilização do símbolo de que trata este artigo não vai dispensar a apresentação de documento comprobatório, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade. Então a lei fala o seguinte, ó, eu vi que tem um cordão, mas apresenta aí a documentação, né, a carteira de identidade aí, que vai comprovar esse tipo de deficiência. Então, deficiências ocultas, qual que é o conceito? São aquelas definidas como que não podem ser percebidas. Olha, deficiência oculta não pode ser percebida de imediato. Por exemplo, surdez, autismo, deficiências cognitivas, entre outras. Então, são deficiências ocultas. O conceito não pode ser percebido de imediato e dá exemplo de autismo, surdez, deficiência cognitiva.
De forma similar, a Lei 12.764, que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com transtorno espectro autista, normatiza e enfatiza a fita de quebra-cabeça. Tem um outro desenho. O primeiro é o de girassol, o segundo é de quebra-cabeça, que é o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, como meio para identificar esta condição, devendo ser observada por estabelecimento público e privado. Então eu tenho dois símbolos bem claros. Primeiro, o cordão girassol, e o segundo, a fita de quebra-cabeça. A finalidade deles é prevenir equívocos relacionados a indivíduos com deficiência que não são perceptíveis de forma imediata, os quais frequentemente enfrentam situações desconfortáveis ao buscar fruição de seus direitos, como atendimento preferencial, bem como solicitar informações e acessar serviços públicos. Então, por que tem esse cordão? Olha, às vezes você não percebe isso, mas ele tem um atendimento preferencial. Eles podem ser atendidos de maneira diferenciada no serviço público. E as pessoas começam a questionar, e isso gera constrangimento. Essa é a ideia. O Manual Técnico Profissional 02, que trata da abordagem a pessoas, traz procedimentos básicos quanto à atuação policial na abordagem aos grupos vulneráveis. Então, se você não viu esse manual, lá embaixo, na descrição do vídeo, tem lá a disponibilidade dos manuais completos, estudados. Não é tirando só algumas partes, não. Todo o manual. É muito trabalho, é cansativo, mas vale a pena. É como se eu estivesse estudando para mim. E, na verdade, eu estou estudando para mim, porque eu também faço as provas internas da polícia. E o meu EAP, ano que vem, eu estou sapecando. Então, eu tenho que estudar profundamente. Então, eu estudo muito a legislação para passar para vocês. É assim que eu estudo, ajudo vocês, vocês me ajudam também. Ao deparar com um cidadão que esteja fazendo uso de cordão de girassóis ou de fita de quebra-cabeça, o policial terá uma informação visual que subsidiará a escolha tática das alternativas de atuação da melhor maneira para estabelecer uma comunicação. Essa é a ideia. Você bateu e falou, opa, essa criança tem autismo, essa criança tem deficiência oculta. Então, de cara, eu já vou trabalhar de maneira diferente, comunicando diferente, né, de maneira mais educada, mais tranquila, peço ajuda aos familiares se for necessário. Então, diante do exposto, o que a norma faz? Os comandantes, diretores e chefes devem conhecer esse conteúdo, em especial quanto ao significado do cordão de fita com desenhos de girassóis, como símbolo nacional para deficiências ocultas, e o quebra-cabeça como símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Ele vai orientar, então o comando deve orientar sobre os procedimentos que devem ser adotados nas abordagens policiais com pessoas com cordão de girassol ou de quebra-cabeça. Então a presença do cordão é um indicativo de deficiência de fácil visualização, mas não é um meio de atestar a deficiência, beleza? No caso de uma abordagem aprofundada suspeita com cordão, sempre deverá ser observada a segurança, tanto dos militares, tanto da pessoa com deficiência. Isso é importante. Então, a gente deve conhecer, durante a intervenção, a deficiência oculta da pessoa a qual está interagindo, adaptando